Hoje, então, como segundo domingo, nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. A nossa companheira Denise Lima, lá do CEOI, que vai dar o estudo para a gente. Então, para ela, as nossas vibrações de paz e harmonia. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear os nossos corações, estarmos abertos para o entendimento desse estudo que estaremos apresentando hoje. Já de início eu peço desculpas pelo título, que é Como Lidar. A relação, eu coloquei o título errado agora que eu cheguei, e aí que eu fui ler, por mais que a gente estude, olhe e terminou passando esse erro sem tê-lo visto, eu peço desculpas. Vou pedir aqui meu auxiliar, é aqui? Para iniciar, nós vamos iniciar com o nosso manual. Toda pessoa que percebe, de alguma forma, algum ruído, algum encosto, algum roçar de nuca, segundo o nosso mestre que estava encarnado, Kardec, ele nos diz que no livro dos médiuns que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato um médium. Mas quando nós lidamos com essa fala, todos nós temos aquela vontade de saber como é a minha mediunidade, né? E de repente alguém diz para todos nós, encontra e fala: você é médium. Aí qual é a minha vontade de saber o que vai acontecer amanhã, o número da loto, ou então não tenho mais tristeza na minha vida. Nós vamos ver que não. Que a mediunidade, já que todos nós a temos, nós deveremos o tempo todo estar nos questionando o que eu faço com essa informação. A ansiedade de querer já chegar, pegar uma bola de cristal ou saber o futuro passa pelo presente. Aí nós vamos lembrar o nosso Santo Agostinho, que de forma muito brilhante ele nos traz o ensinamento do que é o tempo. E ele diz que o presente nada mais é do que um instante. Resumindo bem o que Santo Agostinho nos disse, porque é um estudo. Uma tarde inteira nós ficaríamos aqui para saber por que Santo Agostinho fala que é um instante. Mas aí, para que nós possamos saber o que virá, se faz necessário nós nos observarmos. Como é que eu estou aqui e agora? O que eu faço com essas informações que eu estou recebendo? Ah, mas a Denise parece ser tão bacaninha, então tudo que ela fala está correto. Nós já vimos que até errei no título, né? Então é para que nós possamos desenvolver o discernimento. Nós vamos passar também pela crítica, mas é importante que nós possamos analisar a nossa predisposição, tanto para aprender, quanto para a gente refutar. Porque tem gente que diz: ah, mas eu não acredito mesmo em espíritos. Não acredito mesmo. Certa vez na minha casa tinha uns amigos e um deles virou para mim e falou: mas você realmente acredita nisso? De que os espíritos se comunicam? Aí eu respondi: eu sei. Mas, para quem não acredita, não deve temer nada, né? E em um dado momento ele começou a escutar um barulho de uma batida na janela. Era um passarinho que e ele ficou apavorado. Que barulho é esse? Aí eu perguntei: mas como assim? Pode ser qualquer coisa, menos espírito, né? Você não acredita? Por que está com esse temor? E aí nós começamos a ver que não é lógico. Que medo é esse? Por exemplo, se essa mesa começar a levantar aqui, apesar de que agora no carnaval teve até uma mesa que levantou, né? Mas se levantar aqui, como nós não estamos na Sapucaí, nem queremos mostrar nada, muitos não vão resistir à emoção, capaz de sair correndo. Ou se um espírito se materializar. Mas quando nós tomamos conhecimento de que entre o céu e a terra há muita coisa que nós desconhecemos, aí a gente já vai começar a procurar a conhecer como é que funciona isso. E hoje nós vamos dar uma pálida ideia de como funciona. Aí eu estou dizendo de pálida ideia simplesmente porque
a codificação é imensa. Creio que em uma encarnação fica complicado da gente dominar tudo que lá se encontra. Então aqui são as nossas conexões. Dá exatamente essa ideia para confirmar o que Kardec nos disse. Por que que em algum momento a gente sente uma coisa ou outra por causa exatamente dessas conexões? Ah, mas como é que eu não sei exatamente que espírito está do meu lado? Porque eu ainda não observei. E através da observação é que nós saberemos. Diversidade dos Carismas é um livro que todo médium, principalmente os iniciantes, e vejo, quando eu disser iniciantes, eu quero aqui colocar que todos nós, que a mediunidade, ela se equipara a um degrau. Então, sempre que nós estamos, mas eu estou no Espiritismo há 50 anos, 80... 90, vou colocar 90, porque eu acho que não tem ninguém de 90 anos aqui. Se tiver, um brotinho. Mas, de qualquer forma, eu estou no Espiritismo, eu estou em um degrau. Naquele degrau, eu posso conhecer tudo de mediunidade. Mas tem um degrau acima. Nesse degrau, eu sou novata. Então, se eu começar a analisar que eu sou sempre nova no quesito da mediunidade, eu vou estar sempre aberta para as novidades que virão. Denise, mas você vai falar que o meu mentor chega e fala, e na mesa mediúnica ele me usa? Sim, nós vamos falar, mas nós vamos qualificar cada vez mais essa nossa integração. Na Diversidade do Carisma, Hermínio Miranda, ele vem descrevendo de forma muito palativamente todo esse processo da mediunidade. Em um momento ele diz que a mediunidade é uma faculdade tão natural quanto qualquer um dos 5 sentidos habituais, ou seja, enxergar, falar, o tato, o paladar, o tato, o olfato, os 5 sentidos naturais, e temos a mediunidade. Por isso, não é necessário criar a faculdade a partir do nada, e sim descobri-la, identificá-la e utilizar-se corretamente do que existe nas profundezas das nossas estrutura espiritual. Mas que estrutura seria essa? Vamos fazer uma analogia a um prédio. Para se fazer um prédio, se faz necessário, tiver algum engenheiro aqui, se eu estiver falando bobagem, por gentileza, levanta a mão e venha me corrigir. Mas a gente precisa de uma estrutura. Nessa estrutura, se faz necessário um bom alicerce. E aí depois vem aquelas coisas todas que a gente acha os prédios maravilhosos e aí nos atrai. Quem pode vai, quem não pode só admira. Quando Hermínio Miranda nos diz dessa necessidade de descobrir o que está nas profundezas da nossa estrutura espiritual, é que devido às minhas reencarnações, muitas dos meus talentos, do que eu já aprendi, está embotado. Literalmente, quando a gente fala assim, fulano desencarnou, é porque ele tirou a carne, deixou a carne de lado para se manifestar na sua natureza ou no seu perispírito. Aí eu não vou entrar nessa questão porque senão a gente vai se desviar muito, mas eu quero pegar a analogia do desencarnou. Quando ele fala dessas estruturas, nós temos tanta carne, tudo bem, mas temos tanta carne que nós deixamos embotados o que nós temos em talentos. Por isso que Hermínio Miranda fala, não é criar a faculdade da mediunidade, mas aprender a se observar. Quando o médium chega para outro e pergunta, você acha que eu sou médium? Ele tem que ter noção do porquê está perguntando isso. Porque geralmente quando pergunta já até sabe a resposta. Mas não me diga que eu sou médium, porque eu tenho pavor de ver alguma coisa. Ou então tem médios que dizem assim, eu trabalho na mediunidade sem problema algum, mas Deus me livre ver espíritos. Aí nós vamos ver o que ocasiona. Para trabalhar na mediunidade, o que nós precisamos ter? Responsabilidade.
Quando nós entramos para esse exercício da mediunidade, nós começamos a descobrir um universo e ao olhar para trás ou para o lado, ou enfim, mas fazer um levantamento do que nós já fomos e do que nós estamos agora, nós percebemos que recebemos tanta ajuda, que ficamos sem saber o que nós somos realmente. E às vezes a gente até acha que já é conquista. Quando de tanto se ligar com a espiritualidade elevada, nós nos manifestamos de forma tranquila, calma, ponderando as coisas. Tem pessoas até que olham para o médium e falam assim: nossa, como você é tranquila. Aí eu falo sempre, não leve para casa, porque na casa a gente relaxa e não se liga tanto assim na espiritualidade. E por que o centro espírita? No centro espírita a gente está sempre se ligando a essa espiritualidade, para ver o quanto é bom estar com mentes mais equilibradas. Então, um ponto capital para todo aquele que elabora na seara mediúnica é a responsabilidade com a tarefa que inclui aprimoramento constante. Por isso que eu falei da situação da escada. Eu estou muitos anos no espiritismo, mas eu sou sempre novato em algum degrau. E o que me faz a não relaxar. Quando Jesus disse assim, vigiai e orai, nós precisamos desse exercício o tempo inteiro, para nós nos analisarmos o que eu estou fazendo com as informações que estão me chegando. Assiduidade, não dá para ser médio vagalume. Aqui aparece e some, vem e não vem. A espiritualidade conta conosco. Você pode fazer esse trabalho tal dia? É sim, não. Se a gente diz não, ninguém fica magoado, a gente é que fica, né? Ai, a gente faz até inventário. Quando precisou de mim, eu estava ali, eu fiz. A gente que tem esses inventários. A espiritualidade não liga. Não, eu não vou. Aí ela já sabe que não pode contar conosco. Mas quando a gente ela prepara, porque ela não pode trabalhar com o nosso livre-arbítrio, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Eu vou, aí chega na hora, aniversário de papai. Nós olhamos aqui a lição que foi aberta, até a estreia moral, fala sobre isso, né? Aniversário do papai, desde que nós nascemos, papai faz aniversário. Então, assim, será que papai vai ficar aborrecido de você se ausentar umas 2 ou 3 horas no máximo? Para você se tornar um médium assíduo. E, gente, tem papai que dá graças a Deus que você está no centro, porque você vai melhorar, ele fala, nossa, que bom que a criatura está lá no centro, que está melhorando a energia dela, né? Está começando a aceitar, entender um pouco mais do que eu falo. Então, se a gente chegar para papai e disser, papai, mamãe, titia, sogra, a gente pode chegar para qualquer um deles, olha, eu vou ali, volto já. Todos vão ficar satisfeitos. Porque à medida que nós formos melhorando, organizando mais o nosso universo fluídico está mais organizado nós estaremos interagindo nesse universo de tantos estímulos contrários. O desejo de auxiliar. Aí tem pessoas que falam assim, mas tem aquele médico que ele vem numa boa vontade. Gente, boa vontade eu faço bolo, só sai solado. Então, não dá para eu vender bolo solado. Quem é boleira aqui sabe disso. Bolo tem que ter habilidade, não é o meu caso. Mas não dá para ser só boa vontade. De boa vontade tem um lugar que, graças a Deus, não é circunscrito, está lotado. Isso é o ditado popular. Então, para que eu não seja um desses indivíduos que lota ambiente negativo, eu tenho que me aprimorar. Se faz necessário eu juntar a boa vontade com qualidade. Imagine se pega um médico, aprendiz, estagiário tem uma ânsia, né, de começar a colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. É um estagiário de cirurgia. Quem é que vai querer ser esse cobaia? Nenhum de nós. Vamos até torcer para que ele finalize o curso e aí tudo bem, eu posso ser sua cobaia desde que você tenha até um comprovante de que é cirurgião. Do contrário, meus irmãos, ninguém vai querer. Assim é o médium. O médium de boa vontade, apenas de boa vontade, ele atrapalha mais. E nós vamos ver
no decorrer do nosso estudo. Então vamos ver esse aprimoramento constante. Diversidade de Carisma, ele diz: o principal obstáculo na fase inicial do treinamento mediúnico está na ânsia prematura de obter mensagens reveladoras antes de um claro entendimento do processo de suas dificuldades. Todo mundo quer ser Chico Xavier. Chico Xavier tem Emmanuel que chega e fala para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Mas ninguém quer o exercício do Chico, a abnegação. Às vezes a pessoa, até, eu estava falando da boa vontade, mas sem abnegação fica complicado. E Chico foi esse médium de referência, bem da verdade que ele trouxe a sua bagagem mediúnica, mas dentre eles, ele teve processos que teve que baixar a sua humildade, reconhecer que tinha algumas dificuldades e Emmanuel não era esse paizinho de passar a mão na cabeça, tudo bem, filhinho, certo, tudo bem, se estava errado também era recriminado, desculpe, era também criticado. E é isso que Hermínio Miranda nos fala sobre essa ansiedade. A ansiedade de subir a escada, a gente fica sem fôlego, né? Ainda tem essa, que não pode perder o fôlego. No livro dos médios, há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham a exibir-se e submeter-se à investigação como objetos de curiosidade. Pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam. O que ele está querendo nos dizer? Vamos fazer aqui uma materialização de espíritos? Vamos, agora. Não é assim. Olha, muita gente aí, o coração deve ter palpitado. Não é assim que funciona. Porque o desencarnado tem que querer. Então não é a hora que nós queremos. Não é a hora que é agora que vai ser. Não, não é. Então por isso que o iniciante tem que entender como é o processo. Por isso que Kardec coloca que não tem lógica alguma de achar que o espírito vai dar sua manifestação a hora que eu quero. Eu quero notícia da minha tia, da tia Maricleia. Tia Maricleia desencarnou já há muito tempo e eu quero saber como anda a tia Maricleia. Não funciona assim. Existe todo um contexto para nós chegarmos a ter a notícia da tia Maricleia. Continuando, Kardec nos diz que o meio de se prevenir a este inconveniente consiste em começar pela teoria. A teoria é algo que o pessoal ainda fica: ai, Denise, é muito estudo. Claro, nós não temos só o Pentateuco, temos revista espírita, temos viagem espírita, temos tanta coisa que, mas é muito difícil. Tem Joana de Anjos, tem as obras de Manuel Filomeno, que vem nos dizer que é trabalhoso. Ainda agora nós estamos vindo para cá e estamos vendo, às vezes o pessoal vive numa zona de conforto, né? Aí Chico até fez aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual. A gente tem uma rotina na vida. Quando nós somos convidados a fazer qualquer coisa para quebrar essa rotina, mas meu joelho dói, o tempo que vai virar, vai chover, aí Tijuca vai alagar, hein? E aí a gente começa a trazer um montão de desculpas para não quebrar essa rotina. O que pode acontecer se a Tijuca alagar? Na pior das hipóteses, como encarnada, a gente desencarna. E aí daí? Qual é o problema de desencarnar? Espírito sabe que vive eternamente, vai virar anfíbio, né? Mas o espírito não retrograda. Então nem isso a gente vai virar. Quer dizer, vai ter uma próxima encarnação e a gente vem mais preparados, sem medo. Imagine se isso acontece aqui, nesse exato momento, sem saber, mas por que é que essa mesa resolveu levantar desse jeito? No Invisível, o nosso profeta, que eu acho Leon Denis, um poeta, né? No Invisível ele nos diz que a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mudando e do tumulto das paixões. Quando Leon Denis nos diz isso, a gente fala assim: então eu não posso ir para o carnaval, não posso ir para o baile funk, eu não posso ir para... Enfim, naquilo que nós gostamos. Para um médium iniciante, não convém. Vou falar uma frase de Paulo de Tarso: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como é que eu vou saber o que é que eu
penso com tanto estímulo que eu recebo? Aí eu estou em casa, compenetrada, sentada para meditar, aí vem o filho grita, mãe! Aí aquilo, eu estou meditando, mãe! Daqui a pouco, não tá vendo? Eu começo, nesse momento eu vejo que aquela criatura me tirou do meu eixo, do meu propósito de meditar. Imagine se eu consigo meditar numa bateria de escola de samba. Aí vai falar, mas também tu tá falando da bateria. Sim, supermercado Guanabara. Oferta, aniversário Guanabara, se eu vou conseguir meditar. Quando ele diz para a gente se recolher, é para a gente ter um momento de ciência. O que eu penso? O que eu sinto? Como é que eu estou me lidando com essas energias negativas? Quando eu estou num grupo de pessoas que concordam comigo, olha que coisa boa, aí é bom pra caramba, né? Concordo. Se concorda, eu tô certa. Adoro a pessoa que balança a cabeça, pode ficar assim a palestra toda, tá? Mas aí, concordando tá ótimo. Mas aí você encontra uma pessoa que há o conflito. Como eu lido com o conflito? E o conflito é benéfico. Esses percalços nos ajudam a nos analisar. Porque quando nós estamos naquela balsa, aquela tranquilidade, todo mundo em casa medita na mesma hora. Gente, que sonho. Ninguém grita, mãe, mas enfim, todo mundo meditando na mesma hora, isso seria ótimo. Mas quando alguém nos tira do sério, é que a gente vê que aquele vulcão, que antigamente a gente arrancava a cabeça, hoje a gente só se aborrece. É uma evolução. Ah, eu agora sou uma pessoa tranquila? Não, eu vou ter surpresa. Eu não posso esquecer que há um caminho. E nesse caminho, lembra da escada? Toda hora eu vou voltar a ela. É um degrau que eu vou atingir, mas tem muitos outros a serem atingidos. Por isso, da necessidade de eu estar sempre, não só me aprimorando, mas como me avaliando. Como eu estou lidando com os prazeres mundanos. E às vezes nós precisamos, até para acalmar a nossa mente, eu trouxe essa imagem porque é o que me acalma. Mas cada um pode fechar os olhos, se assim quiserem, e imaginar aquele lugar que sinaliza aquela tranquilidade. Aquele momento em que nós podemos dizer assim, se tirar uma fotografia agora, nós estamos uno com o Criador. Eu faço parte desse universo criado. E eu sou uma das que contribuo para essa existência. Então eu tenho que começar a analisar. Nesse momento de calmaria, que cada um tem o seu local, nós podemos nos conectar. E esse lugar é um lugar de bengala para quando o médium, na hora que necessitar, ele tendo célula de memória, ele vai no seu arquivo e acessar essa informação. Que imagem é que me tranquiliza? Que imagem é que me faz baixar um pouco a minha energia? Para que eu seja aquilo que nós tanto almejamos quando nós fazemos a oração de Francisco de Assis, que nós pedimos, Pai, que eu seja instrumento da sua paz. Mas que paz é essa que eu quero que os outros sintam? Que eles sentindo, nós vamos criar um campo e ambos estaremos numa benesse fluídica. Aí, continuando no invisível, Leon Denis diz assim, por um trabalho preparatório, as faculdades do médium adquirem certa flexibilidade. À medida que a gente vai se auto-aprimorando, nós nunca mais voltamos à estaca zero. E nunca mais é nunca mais como espírito, não é nunca mais como encarnado não, hein? Os resultados que se começam a obter são quase sempre devidos às relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo invisível. Essa figura retrata alguma coisa. Ah, médium não pode beber? De novo, nem tudo me convém.
é da nossa responsabilidade. Aí eu gosto de um vinhozinho, é da nossa responsabilidade. Nós não temos ninguém olhando, nem vasculhando, nem com termômetro, faça ha. Ninguém vai fazer isso na mediunidade. Você é que vai ter que se analisar. Quando nós estamos em determinados lugares bebendo, estou falando isso de novo, o início da mediunidade, que está todos os canais começando a serem abertos, nós facilitamos essas indulgências, essa influência. E depois nós falamos assim, nossa, eu bebi tão pouco para o efeito que deu. Isso é ótimo, que é um desgaste que já está acontecendo para o prazer de estar no local e no ato de beber. Mas para isso eu tenho que estar atento. Senão vai ser, mais um. O que tem de amnésia alcoólica? Que besteira. Todo mundo tem. Por que eu não posso ter? Sim, mas qual é o seu propósito? Se você quer trabalhar na mediunidade, como nós vimos, todos nós somos médios e queremos ser instrumentos valiosos, qual é o papel que me cabe? Mas eu gosto de beber. Sim, mas beba em casa. Ninguém está dizendo para você não beber, já que gosta. Beba, diminui a quantidade, leve a bebida para casa e toma uns drinks em casa. Mas o excesso, o fora da curva, é que é questionável. Aí porque aqui eu lembrei o seguinte, muita gente não bebe. Mas eu costumo dizer que espírita não é fofoqueiro. Se comunica até com desencarnado. Você vê que às vezes a gente fala assim, eu vou te contar, porque você tem um jeitinho de pessoa confiável. Mas tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que diz, 459, que diz assim, os Espíritos nos influenciam? E a resposta é, de ordinário são eles que nos conduz, né? Nos induz. Quando eu falo aquele assunto que está queimando na minha mão, parece uma batata quente, porque eu tomei conhecimento, eu estou querendo distribuir, é porque é uma batata quente. Aí eu conto para ela a multidão de testemunhas que estão a par. Mas ninguém ouviu. E quem disse que os espíritos precisam das palavras? É através do pensamento. Não precisa segurar a cabeça, o pensamento flui. Então, assim, o pensamento os espíritos afins se agrupam. Por que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos? Porque o resultado da ação do outro é a nossa responsabilidade. Mas eu não falei por maldade. Eu estava com uma boa intenção. Olha o lugar circunscrito. Está lotado. Então, vigiai os vossos pensamentos, para que você não seja julgado. Não julgar é o que o nosso mestre nos pede. Capacitar-se para a atuação mediúnica produtiva e equilibrada. Como é que nós podemos também, de certa forma, nos capacitar? Por onde eu começo? Para quem realmente está iniciando, é importante saber que livro dos espíritos, livro dos médios, não dá para falar, eu já li 10, 20 vezes. Sinto muito, comece a estudar. Que quando a gente estuda, a gente observa que são livros de cabeceira. São livros de consultas. Não tem como, eu fiz o livro dos médios em 2001. Olha que eu fui em 2000, hein? Mas isso é 1900. Aí não adianta eu ficar datando de quando eu fiz o livro dos médios. É constante. Eu tenho que estar sempre me atualizando nessas duas obras. Para que ali estão tudo sinalizado de como eu preciso me capacitar. O médium precisa manter desobstruídos os canais psíquicos por onde circulam suas ideias, para que por esses mesmos canais e por esse mesmo material psíquico, possam os espíritos fazer circular suas ideias utilizando-se de sua energia mediúnica. O que Hermínio Miranda quer nos dizer aqui? O médium, ele é intérprete dos espíritos. Então, o espírito, eu vou tirar aqui, depois a gente vai estudar vou deixar ainda aqui. Então, ele diz o seguinte, nós temos, e vamos imaginar um cano
e esse cano está obstruído pelos nossos pensamentos, porque nós somos assim, espíritos de provas e expiações distraídos, e aquele cano está obstruído. Às vezes, espíritas morrem de medo de obsessor. Obsessor. Então, gente, obsessor ajuda. Obsessor é filho de Deus e nos ajuda nesse processo mediúnico. Porque a energia deles é densa como a nossa, mas é densa. Então, naquele nível, só quem pode desobstruir esse canal são espíritos semelhantes. Aqueles troncudões, quanto mais fácil para desobstruir. E o médium, às vezes, fica com medo do obsessor. No início da mediunidade, só dão eles. Só dão espíritos perturbados. Mas nós temos, como eu falei ainda agora, abençoar os percalços. Que eles é que vão ajudar, o que Hermílio Miranda está nos dizendo, a desobstruir esses canais. Aí às vezes, olha, um espírito inferior. Como assim inferior? Se ele está me ajudando. Quem é o caridoso? Ele que está sendo caridoso, que vem para aqui, para essa mente organizada, desobstruir, para que deixe um canal mais livre, para que quando o mentor acoplar, o canal esteja menos obstruído. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim menos desobstruído? Lembra da escada? Nós nos distraímos muito e não sabemos em que momento é que os nossos canais vão ficar totalmente desobstruídos. Quando Jesus diz assim, vigiai e orai, é que para a gente sempre tomar conhecimento do nosso padrão mental, passa por isso. Como é que está o meu canal? O livro dos médios diz que não existe no planeta das provas e expiações médios perfeitos. Que o médio bom, que ele nem chama de perfeito, ele diz que o médio bom é aquele que é menos enganado. Aí eu vou perguntar a vocês, Chico Xavier foi enganado? Segundo a literatura, sim. E por isso deixou de ser Chico Xavier e desmerece todo o nosso respeito? Não. Imagine nós que estamos no início dessa caminhada, se nós seremos enganados. Mas eu morro de medo do mistificador. Ok. Se nós ficarmos só com o quadro verde e só com o quadro amarelo, mas sabendo que o amarelo existe mais de forma hipotética. Morro de medo desse quadro amarelo, suponhamos que a cor amarela seja do obsessor. Desculpa, eu vou trocar aqui a cor, vou colocar azul, que é para a gente fazer uma mistura. Então aqui, os nossos mentores seriam o azul. Aquela cor azul maravilhosa, aquele azul rei. E o obsessor seria o amarelo. A junção dessas cores é o verde. Então o que eu preciso, o que eu devo almejar? Ter muito azul na minha vida. Mas se eu não tiver contato com esse amarelo, eu não sei quem é que está me induzindo. Porque eu mesmo chamo esses espíritos para a minha casa mental. Mas é que você não me conhece, eu não chamo mesmo, eu vivo sempre em oração. Tá, mas quando alguém diz que você não é aquilo que você pensava que fosse. Quando alguém te contraria, como é que você reage? E quem é que está fazendo com que o outro, soprando no outro, vai lá, ela é fraca nesse ponto. Aí vai lá, incentiva o outro que vira, por invigilância, uma marionete para te beneficiar. Aí você fala assim, tive uma recaída. Não, esse espírito, esse amarelo, ele só está sinalizando quem realmente nós somos. Que bom! É sinal de que eu tenho que trabalhar mais na vigilância. E aí nós vamos ver esse quadro seguinte. O papel de intérprete do médium. O material do espírito, que é o pensamento do espírito, que vai buscar no cérebro do médium a revestimenta da palavra. Então, qual é a intenção do espírito? Eu vou usar o Fernando para ele manifestar e dizer o que eu quero que ele diga para vocês. Mas se eu chegar na cabeça do Fernando, eu encontro incredulidade, resistência. Mas eu não vou falar mesmo.
não adianta, o que está vindo na minha cabeça? Ou então é um embaralhado de cabeça, a gente fala assim, o Fernando vai me perguntar, é meu ou é do Espírito? Por isso da necessidade do autoconhecimento, que naquele momento você fala assim, eu estava pensando nisso. Eu seria capaz de organizar essas ideias dessa forma? A ira, alguém aqui tem ira? Faz parte, né? Então, a ira chegou na hora certa ou ela surgiu de uma forma que eu nem esperava. Por que eu tô com raiva? Às vezes uma coisinha boba, uma mosca passou e vem aquela raiva. Doida para fazer a mosca, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Mas a gente olha aquela mosca com uma raiva e você vê que está potencializado aquela atitude. Aí a gente vai e se questiona, quem será que está me ajudando a sentir isso? Ou quem será que está ajudando o outro a criar esse obstáculo na minha caminhada como médium? E aqui, o que o espírito deve encontrar? Eu acho que não trouxe o... Aqui onde está Deus, Cristo, tem duas imagens que seria o corpo físico e o perispírito do médium. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas o material do médium são os arquivos do passado, o seu vocabulário do presente, suas facilidades intelectuais e morais e suas lembranças passíveis de ser despertadas no fundo do coração ou do cérebro. Quando ele fala dessa facilidade moral, que por mais que o obsessor seja ardiloso, ele não vai conseguir fazer aquilo que é conquista. O que eu quero dizer? Se como conquista eu tenho não matar, o obsessor pode me induzir, mate. Ele é bonzinho, tá, gente? É marido, mas ainda não está nessa fase. Mas mate. Por mais que o obsessor queira, ele vai perturbar, ele vai fazer com que o ambiente se desarmonize, mas se for conquista minha, eu não mato. Entendeu a diferença? Mas tem a subjugação. Tem a subjugação. Mas eu tenho uma zona de segurança. O meu mentor está comigo. Mas ele está também num processo obsessivo? Ele não é obsessor. Ele respeita as nossas escolhas. Eu quero ficar abraçada com o obsessor. O que ele vai fazer? Vai ficar do lado, aguardando o meu bate-papo com o obsessor. Quando eu me ligar nele, ele vai falar, tá ok, vamos agora caminhar juntos. Mas nós escolhemos. Aí vamos ver, mas como assim, Denise? Lembra da fofoca? Todas as vezes que eu tiver com aquele impulso, aquela coceirinha, né, de super comunicante, para falar, eu analiso, realmente precisa ser falado? Com a necessidade do outro saber do que eu vou falar. Mas eu tenho que desopilar. E se o outro passar à frente? Mas eu confio no outro. Mas você não confia em você, que você não está segurando o assunto. Como é que vai querer que o outro fique segurando também o assunto? E ainda diz, me decepcionei com fulano. Mas por que você falou? Então são coisas que a gente analisa, mas cadê o mentor que não impediu? A fofoca é nossa. O vício é nosso. Não é só da bebida, do cigarro, que vive o médium. Esses vícios são ostensivos. Por incrível que pareça, até mais fáceis de serem tratados. Mas os vícios silenciosos cabe ao médium. E tem vícios, meus irmãos, que nós sabemos que nós não contamos nem para o travesseiro. Com medo de uma pessoa deitar ali e o travesseiro passar. Porque é importante termos contato com o que nós precisamos trabalhar. Aquilo que nós negamos, nós não trabalhamos. Não tenho preconceito e nem pensar. Aí daqui a pouco eu sou surpreendida. Continuando na capacitação, o médium precisa manter... Opa, eu acho que eu voltei. Espera aí, que tem um problema técnico entre o controle...
Mediunidade é uma transfusão de pensamento, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que é o pensamento e a vontade dos espíritos que as direcionam. Mesmo quando um espírito se materializa aqui, tem uma transfusão de pensamento. Que como funciona? Eu sou espírito desencarnado. Eu pego o fluido do médium e me revisto. O meu fluido, o fluido do médium, e me revisto para estar aqui falando com vocês. Depois podem me beliscar. Mas eu estou aqui, se eu estivesse desencarnado e materializado, eu estaria usando o fluido de alguns médios para me materializar. Assim funciona. Aí, mas eu levei um susto quando eu vi aquele espírito. Sim, mas como à medida que eu vou estudando, lidando com os conceitos, eu começo a me familiarizar com essas aparições. Então, quando eu escutar aquele tucu, que eu olho, não é ninguém, deixa ele lá que daqui a pouco ele cansa. Porque também são espíritos ainda muito materializados que promovem esses efeitos físicos. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Aquilo está só retratado que estava no slide anterior. Apenas existe um circuito que, quando há aceitação do médium, esse circuito fica mais eficaz. Às vezes acontece na situação do mistificador. O mistificador chega, ele usa o equipamento do médium. Quando o médium é viciado, ele não percebe. E às vezes, aquele mistificador, ele vem com aquele tom de mentor. E aí cada um acha que o mentor tem a voz assim. Alguns têm, outros não. Imagine, um dia eu serei mentora. Um dia, e se eu não melhorar essa minha forma de ser, vocês vão falar. É um mistificador que está ali. Imagine eu, Denise, falando desse jeito com vocês. Aí, a mesa mediúnica, vocês vão falar, é qualquer um, menos a Denise. Ela não falava assim encarnada. O mentor também é assim. Ele fala normalmente. Mas quando ele usa esse circuito do médium, o mistificador, quando usa, muitas das vezes ele pega esse tom que faz o médium relaxar. O que eu estou querendo? Se eu chego aqui com um jeito que vai haver uma invigilância, é disso que nós estamos falando. É assim que o mistificador vai se comportar. Para quê? Para que ele enrole o trabalho mediúnico e não seja percebido. Então eu vou falar sobre o Evangelho com a voz mansa e todo mundo está de olho fechado, navegando no que o Espírito está falando, e é um mistificador. Aí nós vamos perguntar, como é que os médios que não são ostensivos podem saber que se trata de um mistificador? A plateia pode não saber, mas o médium treinado sabe. Ele vai perceber um fluido diferente. Ele vai ver um cenário que não condiz com o que está sendo dito. O que nós queremos dizer? Quando o mentor estiver se pronunciando, convém o médium ficar atento, sem atrapalhar a comunicação, até o final da comunicação. Porque o mistificador, ele não consegue segurar essa energia até o final. Mas para isso, o que nós precisamos? Nos aprimorar. O problema é de aprender sem desanimar. E de servir ao bem sem esmorecer. Às vezes, nós ficamos com a ansiedade, como foi dito no início, para ter o resultado, e os obstáculos nos desanimam. Eu não vou mais lá não. Eu sento, não acontece nada. Às vezes a pessoa fala assim, eu sento, quando falo em mediunidade, eu durmo. Ai, nossa, não vou lá para dormir. Às vezes a pessoa está sendo até tratada. Ou doando fluido para que aquele evento aconteça.
Sem o estudo, nós ficaremos sabendo o que está acontecendo. Ainda Leon Denis. Quando a faculdade mediúnica adquirir a necessária maleabilidade, é que os espíritos elevados podem intervir e utilizar para um fim moral e intelectual. Quando nós chegamos também, através do exercício, que o mentor vai começar a usar para passar algumas das mensagens que você começa a olhar e falar assim, essa mensagem tem qualidade. Essa mensagem tem fundamento, mexe no meu fórum íntimo, faz com que eu pare e analise como está o meu dia a dia, me desperte a querer ser melhor. Aí nós podemos considerar que é um mentor que está passando a essas mensagens. Mas para isso, o médium precisa estar afiado. Aí vem a assiduidade, vem o aniversário também da sogra. Todas as recomendações, aí assim, assiduidade, mas por que assiduidade? Todas as recomendações serão de mais segura aplicação quando as diferentes faculdades mediúnicas forem exercitadas em um grupo regularmente constituído e que desempenhe suas tarefas com atenção e vigilância. Às vezes nós chegamos num lugar e nós gostamos das pessoas, né, que nós encontramos, né? Mas o convívio é que vai fazer com que a gente olhe e diga, puxa, errei com fulano. Tá aí, eu achei que Beltrano fosse isso e não é isso. O convívio, né? Aí vem a assiduidade. Num trabalho mediúnico, eu vou trazer aqui o trabalho mediúnico, depois eu faço o exemplo do nosso dia a dia. Num trabalho mediúnico, requer essa intimidade. Intimidade para que alguém chegue para o médium que está chegando, você se equivocou, você deixou o espírito muito solto, você não se comportou dessa ou daquela forma. Isso cabe. Com a assiduidade, o médium vai analisar a crítica que ele vai estar recebendo e vai dar continuidade. À medida que forem afiando os ponteiros fazendo analogia à ponta de um lápis, vai afiando a ponta do lápis, o fluido harmônico daquela reunião vai acontecendo. Mas para isso, todos têm que estar nesse propósito. No propósito de querer algo melhor. Ah, mas Denise, aí é o dia da reunião, tem alguma coisa que me impede de ir. E o que eu devo fazer? Vai trabalhar num outro setor. Porque, como nós falamos, imagine nós precisando ser operados, aí você na mesa de operação, chega alguém e diz assim para você, o cirurgião foi para a festa da sogra, aí ele não vai poder vir te atender. É esse o nível. Ah, ele foi para a festa da sogra e me deixou aqui com a barriga aberta. Faça o outro que você gostaria que ele fizesse. Eu ainda gosto da festa da sogra. Não tem problema. Mas o problema não é o aniversário da sogra, que a sogra, graças a Deus, faz aniversário uma vez no ano. Mas são todos os aniversários que eu tenho a obrigação de comparecer. Que é uma desculpa que eu encontro para não comparecer na reunião mediúnica. Aí o nosso dia a dia, o que estaria sendo o ideal? Ideal seria que nós estivéssemos em contato com essa espiritualidade diariamente. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu acordo, eu tenho que sair correndo, eu tenho 5 minutos. É o que a espiritualidade nos pede. 5 minutos de qualquer momento do dia. É parar, abrir o evangelho. Ah, de forma aleatória, faça do jeito que você se sentir melhor. E ouça o que o evangelho está lhe dizendo. Por quê? Porque nós queremos sempre paz. Nós queremos harmonia. Se é uma coisa que o espírito, mesmo desencarnado, carrega, é a desarmonia ou a harmonia com que anda a sua casa mental. Então, se eu estiver em contato com essa espiritualidade diariamente, que sejam 5 minutos,
vai me fortalecer no propósito de ser cada vez mais esse médium melhor. Quando eu estou na rua, no meu dia a dia, às vezes eu encontro no ônibus uma pessoa que está necessitada, porque um médium não é só médium na casa espírita. Aí eu encontro uma pessoa no ponto do ônibus que está com uma necessidade, o mentor daquela criatura vê que você está com essa predisposição de ajudar, ele usa o seu campo mental para você ajudar aquela criatura. Às vezes você não precisa fazer uma palestra, mas precisa dar um bom dia. Precisa apenas dizer para a pessoa, eu estou lhe enxergando. E a pessoa que está tão carente, ela vai receber o fluido daquela atenção de forma diferente. É capaz até de modificar, sei lá o que está acontecendo com ela. Às vezes algum problema que está naquele circuito fechado, e nós sabemos muito bem que é isso, que tem problemas que parece que grava, parece uma tatuagem na nossa mente, a gente quer se livrar e o problema está ali, e a gente fica retroalimentando. Então, quando nós estamos na predisposição de ajudar e ser ajudado nessa espiritualidade, eu estou o tempo todo pronto. O trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E quando esse mentor usar o meu canal para que eu possa dar atenção a ela, ele me organizou. Olha, até para ajudar a gente ganha. Nessa de ajudá-la, ele passa por mim me organizando, e aí o meu bom dia sai com qualidade fluídica que vai sanar a carência daquela pessoa. Então, o tempo todo nós temos que estar vigilantes para ver em que momento é que seremos chamados para o trabalho. Por isso que todas as recomendações de mais segura aplicação, quando as diferentes faculdades mediúnicas forem exercitadas em grupo. Em grupo nós temos essas diferenças. E quando eu vou para a rua, o grupo é maior, mas o meu exercício me permite a estender na rua aquilo que eu aprendo numa mesa mediúnica. Esforçar-se por viver num clima de honesto propósito de servir, como o que tem de melhor em si, estará atraindo aqueles que têm afinidades com seus propósitos. Isso me fez lembrar uma reportagem que aconteceu em Porto Alegre. Um senhor num restaurante, o restaurante ficou muito cheio e ele estava sozinho. Aí, restaurante aquilo, ele estava muito preocupado em repor a comida e não teve condições de cobrar de alguns clientes. Aí ele virou para o cliente, vai, paga aí. Aí o cliente ficou, paga aí. Não, paga. A máquina está ali, passa o cartão, paga. E assim ele foi vendo que as pessoas às vezes deixavam até gorjeta, porque elas queriam provar a honestidade delas. Hoje em dia, você chegando nesse estabelecimento, não tem ninguém que lhe cobre. Tem lá a comanda, você se serve, você pesa, você vê o valor, e você mesmo paga, e ele não cobra nada, ele fica lá na comida, repondo comida. E nós olhamos falando, caramba, que oportunidade que essa criatura dá às pessoas que estão ao seu redor para mostrar que são honestas. Todos nós temos essa viés. Mas às vezes nós deixamos o nosso lado embotado de viver numa sociedade, eu vou chamar de corrupta por falta de vocabulário, mas que dá tanta energia à matéria e às vezes nós nos deixamos levar, esquecendo dessa nossa essência. E nossa essência é muito mais positiva do que apenas o lado material. Qual é o meu propósito? Essa criatura fez algo que eu fiquei analisando. O quanto desperta de nós esse querer ser melhor. A mediunidade nos ajuda. E aqui ele fala, quando você se esforça para viver nesse clima de honestidade, não tem espírito que não queira trabalhar contigo. Ainda agora eu brinquei com o preconceito. Qual é o meu preconceito? É importante que eu tenha contato com ele, que é para que eu possa, na hora que for necessário, ser usada para ajudar aquele ser que hoje eu tenho uma certa diferença, a minha diferença seja anulada.
que o meu propósito em ajudar supra a minha dificuldade de lidar com a situação. Então, todas as vezes que eu estiver fortalecendo, me esforçando para ser esse ser do bem, vai me fortalecer até naquilo que eu ainda não tenho como conquista. Aqui está a lei da semelhança. Por quê? Eu estou no esforço, eu vou atrair pessoas também que estão no esforço para aquele propósito. E qual é o propósito? O propósito do bem. Aí, quando eu estava contando uma vez sobre essa situação desse empresário, né, desse dono desse estabelecimento, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas isso é em Porto Alegre, porque lá o povo é mais educado. Falei, sim, mas se nós não colocarmos aqui, em que momento é que nós saberemos que aqui no Rio de Janeiro nós também somos educados? Porque o tempo inteiro, nas notícias, se coloca coisas negativas e as positivas. Quanta coisa boa está acontecendo no mundo e que nós desconhecemos porque não dá ibope. A coisa que é ruim, lembra da fofoca? Nós temos que estar antenados. Aí eu vou desarmonizando o ambiente porque eu tenho que estar antenado. Sim, mas sejamos sábios e procuremos nos antenar com as coisas boas também. O médio médio e a crítica. Esse é o calcanhar de Aquiles do médio. O médio tem de contar com a crítica do seu trabalho e deve mesmo desejá-la. Para isso precisa estar preparado, inclusive com boa margem de tolerância, para observar e eliminar alguns excessos porventura tirados contra ele ou contra suas faculdades. Eu sei que aqui não acontece, não é no meio espírita, e como o médium lidar em todo canto, né? Aqui ninguém tem inveja. E é assim, às vezes chega um médium novo na casa, e aí os antigos fazem questão de mostrar seu crachá. Estou aqui há 10 anos, hein? Você fica à vontade, mas, respeite, antiguidade é posto. E, às vezes, nós esquecemos de um detalhe, que nós não sabemos quantos anos os espíritas têm, ou seja, meninas, isso é geral, ninguém sabe as nossas idades. Mas eu não vou falar os meninos, que os meninos já não ligam, né? Mas nós não sabemos quantos anos os espíritos têm. Às vezes, aquele ser que está adentrando em nossa casa espírita aquele dia, tem uma experiência para nos ensinar. E a vaidade do encarnado se fecha. Chegou agora e quer sentar na janela. Aí você inibe quem chegou agora cheio de conhecimento para trocar. Aí você vai e perde a oportunidade de saber com aquele espírito que está chegando, de aprender. Às vezes encurtar esse caminho. Muitas das vezes nós médicos pegamos os atalhos e nos perdemos nesses atalhos. E aquele espírito secular com a experiência de mediunidade chega para nos dar olha, pode ser linha reta. Mas como chegou agora, nós não nos abrimos para ouvir. Agora, o médium que está chegando, quando ele vê aquele crachá, 10 anos, como é que eu me sinto? Como é que eu vou barreirar isso? Eu não sei mesmo, e aí tudo que eu disser, tá bem não, tá bom não é assim. Eu tenho que analisar o meu grau de tolerância. O que eu quero? Porque se eu quero realmente trabalhar no bem, o bem vai predominar. Eu não posso esquecer que às vezes, a gente que está antigo na casa, é o próprio calo da casa. A casa não anda. Aqui é antigo. Até o calo é antigo. E às vezes, não, nada que é novo. Novo não, nem pensar. E às vezes a gente tem que chegar e falar, pai, eu sei que essa criatura desencarna, mas nós não podemos esquecer que ela desencarnada, ela vai estar no local. Que é trabalhadora, não tem como, está acostumada aqui. Então eu tenho que trabalhar a minha tolerância.
minha paciência e a minha indulgência. Porque nós vamos ver que a verdade chegará. Então temos que ver, se eu sou antiga, será que eu quero ser esse calo antigo? Aquela pedra no pé dos outros? Ou eu realmente lembro que um dia eu fui aprendiz, ainda encarnada, e eu gostaria muito que alguém chegasse, não é assim, não é assado, com amabilidade. É melhor rejeitar novas verdades do que aceitar uma mentira. Essa orientação de Heráclito, no livro dos médiuns, é um espetáculo. Todos concordam, mas o médium ostensivo, que dá uma mensagem e que alguém diga, isso é animismo. O médium está num sacrifício, estudando, fazendo meditação e a pessoa fala, não sabe de nada. Animismo. Sim, pode ser? Pode. Aí, de novo, para o médium que está ouvindo aquilo, você sabe tudo? Olha que a codificação é extensa, hein? O ouvinte tem noção desse tudo? Então, o que eu preciso aprender com a situação? É preciso ter confiança naqueles que o cercam, não apenas para entregar-se descontraídamente ao trabalho. Eu posso ter confiança no outro, mas eu sempre me analisando. Como para debater seus resultados posteriormente. Pergunte, como é que eu fui? A codificação é feita com perguntas. E quanto poucos de nós fazemos perguntas. Então pergunta, como é que foi o meu resultado? Já que no momento do mentor eu fico me avaliando, eu tenho que ver se o fluxo não é mistificador, como é que eu fui durante a manifestação? Talvez eu precise de um ajuste. E aí, a crítica vai me ajudar nesse sentido, a fim de programar correções e ajustes que visem o aperfeiçoamento de sua mediunidade. Porque tudo tem um propósito. Às vezes aquele que está, animismo, sem entender nada, vai te ajudar a melhorar. Porque o seu mentor tem algo melhor a fazer. E precisa que você se aprimore ainda mais. Mas eu tenho estudado a beça. Mas ainda não é o suficiente. Mais um pouco. Se dedique mais um pouco. É necessário que a crítica não seja excessivamente rígida e agressiva, mesmo que justa, a fim de não inibir ou atemorizar o médium, que ainda não se encontra seguro do que faz. Aí tem que ter o cuidado daquele que critica. Por que tem que se ter o cuidado? Que se o médium desistir, a responsabilidade está em quem criticou também. Eu digo também que, como o livre-arbítrio, o médium pode não desistir. Analisar o que está acontecendo, pode virar para a pessoa que está criticando, vamos estudar juntos, do que sair do trabalho porque eu sou tão especial e eu não mereço ser criticado. Isso é muito comum na gente. A maior faculdade que nós médios temos é o achismo. Eu acho que... nós somos profissionais em achismo. Eu acho que aquilo é ou não é. E eu esqueço de analisar o que me cabe. Modelo e guia. Jesus. Todos nós somos aprendizes. Estamos a caminho. E ele nos pediu, não julgues para não seres julgados. Não são poucos os desajustes sérios que ocorrem no próprio meio espírita, no qual o conhecimento inadequado, distorcido, acaba resultando em problema mais grave do que a ignorância que busca informar-se de maneira correta. Se a pessoa chega agora, ela chega nessa ânsia da busca do conhecimento, ela é muito mais assertiva do que aquele do crachá. Estou aqui há 15 anos, hein? E não faz nada. Está há 15 anos no primeiro degrau. A pessoa que chegou agora passou por ela, já está lá, vem. Mas eu estou aqui há 20. Sim, mas antiguidade e espiritismo, de novo, não é posto.
Acorda. Porque você é um espírito eterno. E eternamente terá que estudar e evoluir. Sinto muito que você está 20 anos, 30 anos, 90 anos no mesmo lugar e simplesmente mostrando para quem está chegando agora o que não deve se fazer. Esse é um exemplo que eu acho que a nossa vaidade e o nosso orgulho não quer, nem permite que nós sejamos o exemplo daquilo que não se deve fazer. O médium bem-intencionado, responsável e esclarecido precisa manter certa dose de confiança em si mesmo. Aí vem aquela situação do empoderamento. Nós necessitamos a todo momento analisar a nossa predisposição. Às vezes nós somos solicitados a fazer alguma coisa. Você vai ser chamada para apresentar um estudo. O coração palpita, o coração sai do lugar, bate na boca. Mas eu não sei, como é que é? Eu não dou para isso. Como não dá para isso? Você vai apresentar aquilo que você aprendeu. Mas o que foi que eu aprendi? É o que você aprendeu. Sócrates dizia que ele sabia que nada sabia. Ou seja, na linha de Sócrates, não sabe nada. O pouco do nada que você sabe, você passa. E na troca, nós vamos crescendo. E às vezes, por causa da nossa vaidade, eu vou ser criticada. Aí uma pergunta, vocês criticam? Se eu critico, qual o problema? Ou eu só quero tacar pedra na hora que eu sou vitrine e magoou? Não. O Estado Democrático nos diz que é fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. É aceitar a imperfeição do outro e exercitar a indulgência, a amabilidade. Então, até naquele momento que a gente fala, fulano dá uma aula muito ruim. Ruim para quem? Que às vezes os desencarnados que estão ali estão entendendo tudo que aquela pessoa está falando. E você se acha muito letrado, ninguém está entendendo. Aí o que adianta? Então comecemos a nos analisar. Se eu sou chamada para apresentar algum trabalho, analise o que está te impedindo. Se é a vaidade, se é o orgulho que está pulsando e te cegando na sua decisão. Denise, o que eu faço? Prece. E a prece é, Pai, me ajude a ter discernimento. Em um outro momento, eu tenho que calar a minha mente para ouvir a resposta. Mas eu tenho a vida muito atribulada. Sim, mas quando Jesus diz, pedi e obtereis, se faz necessário você pedir em um momento e escutar no outro, para saber o que a espiritualidade está te orientando. Afinal, foi você que pediu orientação. E com isso nós precisamos nos ressignificar. Nós precisamos tirar essas máscaras, essa super importância que nós nos damos. É óbvio que nós somos importantes, principalmente para o todo, para a criação do universo. Nós somos co-criadores, mas nós não precisamos dar tanta importância, achar que nós somos o centro da atenção ou o centro do universo. Precisamos estar o tempo todo nos autoavaliando para saber o que precisamos mudar. Desejo de auxiliar. Agora me lembrei até do professor Baumerman, que ele diz que o mundo é líquido. E a gente trazendo para a mediunidade, quando ele fala que o mundo é líquido, tudo passa. Tudo passa numa rapidez tamanha. E às vezes nós estudamos a mediunidade e achamos que já sabemos tudo e as coisas estão passando, melhorando, os vídeos aí facilitando as nossas vidas, os áudios facilitando para que nós possamos cada vez mais atingir o nosso objetivo de sermos instrumentos melhores. Mas essas pessoas vão atrapalhar os outros que já sabem alguma coisa. Na hora da reunião, vamos adotar um novato. Muitos agrupamentos falam, mas ele vai atrapalhar. E com razão, vai atrapalhar. Mas se não aprendermos a ser caridosos e fraternos com os nossos companheiros de vida física, como poderemos sê-lo com os desencarnados quando as atividades mediúnicas iniciarem? Então, o tempo todo, nós vamos exercitar a mediunidade são com os encarnados.
Se está chegando alguém novo na casa, ou na nossa vida, que a gente também pode estar vendo isso. O que eu tenho que desenvolver dentro de casa? Às vezes tem alguém que eu tenho uma certa dificuldade. Comece a trabalhar a tolerância. Porque se fosse um desencarnado, como é que eu agiria? Ah, mas eu não estou vendo, fica mais fácil. Será? Porque a sua intenção, ele está lendo. Ele lê pensamento, as comunicações são pelo pensamento. E aí? E aí é a oportunidade que nós temos com aquela pessoa que nós temos uma certa dificuldade de trabalhar essas nossas obstruções, de trabalhar essas nossas dificuldades até nas expressões. Então, quando ele questiona, como é que nós vamos trabalhar na mesa mediúnica se você vai precisar receber qualquer tipo de espírito, até tipo daquele que a gente tem dificuldade. Pense bem, façam as pazes com a sogra. Quem não quer estar com os inferiores, não pode atuar em um grupo mediúnico de assistência de espíritos sofredores. Essa é uma realidade que deve ser aprendida de início por todo candidato a trabalhar com a mediunidade. Como nós falamos no início, todo mundo só quer lidar com o mentor, esquecendo que os inferiores, foi colocado até entre aspas, porque esses inferiores também precisam de luz. E aqueles que se acham já profissionais, PhDs na mediunidade, não podemos esquecer que espíritos mais elevados olham para o nosso máximo e olham, tadinho, olha o que ele está fazendo, ainda faz isso. Então, como tem pessoas ou espíritos que vêm ainda de baixo, tem espíritos que estão muito além. E que esses espíritos estão assim para a gente, venha, do jeito que está, vem assim mesmo. Só melhora um pouquinho para facilitar a puxada, que é os nossos apegos, é que nos atravanca aqui. Não, eu gosto de fofoca, vou ficar. Então fique, porque é o nosso livre-arbítrio. Mas ele está falando, se a gente não lidar com esses inferiores, como é que vai conseguir trabalhar na mediunidade? Ops, de novo, eu com problema técnico aqui. Aqui aí vem uma postura, até para relaxar um pouco, né? A postura que um médium deve ter. Estou vendo um espírito junto de você. O que ele está dizendo? Ele não vale nada, me fez sofrer. Ele disse que você precisa se esforçar mais para ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Aí eu pergunto, a gente quando está começando a mediunidade, nós queremos ser oráculo. Aí a pessoa vira para a gente, você está vendo o espírito? O que ele está querendo lhe dizer? Aí a gente faz aquela sonoplastia. Que tipo de médium nós queremos ser com isso? Não falamos nada, mas... Entendeu? A gente tem que começar a analisar até as nossas faces, né? O nosso gestual. Não falei nada. O dirigente disse para não falar nada, eu não falei nada. Tu tá na rua, a pessoa vai, você sente aquela energia, né? Tem gente que tem uma energia assim. Aí você olha para a energia da pessoa e fala, pai... Quem é que está desarmonizando quem? Aí eu saio e falo, nossa, depois que eu passei perto do Fernando, ai, senti um negócio, olha, meu dia acabou, que energia ruim. Mas vem cá, se eu estudo, se eu me ligo na mediunidade, por que eu não induzi o Fernando à paz? E saí com a perturbação dele? É porque eu ainda gosto dessa perturbação. Médium adora ficar perturbado. Quanto mais perturbado, ele acha que é médium. À medida que ele vai estudando, vai se melhorando, essa confusão, estômago embrulhado, dor de cabeça, mal-estar, cheguei num lugar, meu ombro está pesado, sei não. Isso tudo passa. Aí quando passa, o médium diz assim, eu acho que eu não sou mais médium. Não sinto nada.
olha a espiritualidade para trabalhar com o nosso padrão. Eu não sinto mais nada. Eu entro, saio, o estômago não embrulha, não tem calafrio, não tem dor de cabeça. Eu acho que eu não sou mais médio. Calma, você vai ver que tem uma etapa seguinte. É que nós conseguimos nos harmonizar. E quem foi que disse que para uma evolução mediúnica, você precisa estar nessa perturbação, gente? Que escolha é essa? A gente escutou aqui que até um espírito desencarnando na sua harmonia é o melhor quadro. Qual o problema de desencarnar? Se está harmônico, a harmonia vai depois do desencarnado. Depois de desencarnado. Mas se está desarmônico, ele também, com esse padrão de confusão mental, ele fica perturbando os encarnados para alimentar essa confusão. Então nós temos que analisar, quando percebermos esse mal-estar, o que está me dando esse estímulo? Por que eu estou respondendo dessa forma? Porque às vezes a perturbada sou eu. O lugar está tranquilo, todo mundo calmo, eu chego. Incompatibilidade fluídica. A perturbada é o médio. Ele que é perturbado. Mas aquele centro não é bom, não. Cheguei lá. Olha o seu padrão. Vai estudar, vê se você está bem, se está em comunhão com o que está sendo oferecido. A resistência causa isso. E aí, depois de um período de preparação e expectativa, tá, o nosso Leon Denis, nosso filósofo, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços. Você viu que nós não vimos tempo, é constante. Recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades, amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo da sugestão do orgulho. Então nós vamos estar sempre nos ligando a essa espiritualidade melhor, mas para isso, à medida que a mediunidade vai se ampliando para ter contato com esses espíritos melhores, a contrapartida também virá. Mas para quê? Para que o médium possa criar calo. Então a mediunidade, ela não cresce só em um braço, ela cresce dos dois lados. Então, tanto do lado positivo quanto do lado a ser trabalhado. Por que eu estou dizendo isso? Quem viu Chico Xavier na passagem que ele fala para o irmão, dá o evangelho no espírito que vai se manifestar. Era um espírito com dificuldade. Aí o irmão vai, pega o evangelho e dá na cabeça do Chico, quando deveria estar falando sobre o evangelho, fazendo a prece, lendo o evangelho. Então, a mediunidade, ela é muito mais pavorosa para quem não conhece do que para quem tem o prazer de querer conhecer essa ciência. E como ciência, ela requer uma perseverança, como Leon Denis nos diz. Agora, toda mediunidade deve ser feita com Jesus. Por que com Jesus? Esse foi um espírito que tanto nos aclamou a tantas benesses. Dentre elas, quando ele diz assim, pegue sua cruz e me siga. E a gente para e analise. O que ele está querendo dizer? Pegue sua cruz e me siga. Todos os meus problemas, todas as minhas queixas, todos os meus preconceitos, as minhas dificuldades, as minhas intolerâncias, tudo aquilo que eu tenho que trabalhar, ele nos convoca. Me siga. Ele não falou em momento algum, pule de paraquedas com o paraquedas furado. Vá morar com o seu inimigo. Ele não ditou nada disso. Ele só nos pediu, ame. Mas enquanto você estiver nesse exercício de amar, você pega a sua cruz e me siga. Aí nós vamos fazer uma pergunta já, que a codificação foi toda feita em perguntas. O que nos impede de seguir a Jesus? O que nos impede de estar sempre ligado aos seus ensinamentos?
a ser tolerantes. Quando nós recebemos um estímulo, como é que eu vou reagir? Antes de reagir, eu paro, analiso a água que Chico falou, colocar a água na boca, analisar a minha reação, porque eu já tenho material suficiente para mudar o fluxo da água. Eu tenho material suficiente para não ser reagente ao estímulo que eu recebo. E aí eu vos pergunto, o que me falta a responder se Jesus nesse momento se materializa aqui e vira para a gente e diz, siga-me? O que me impede? Nós vimos no início, largue sua mãe, largue seu pai. É uma estranha moral, não é largar, abandonar, tchau mãe, fica aí com suas dívidas que eu estou picando a mula. Mas eu tenho que ver o que realmente me impede de seguir a esse pai e no meu universo de convivência, colocar esses ensinamentos em prática. Ah, mas amar como Jesus amou, a gente não tem a menor ideia de como Jesus amou. Ele andava no meio de marginais, no meio de traficantes, e a gente não tem ainda essa predisposição. Mas o que significa amar para mim? Cuidar? Então que cuide. Cuide do olhar, cuide da forma de lidar com o outro. Quando Chico falou quando Emmanuel fala para Chico, para trabalhar na mediunidade precisavam de 3 itens, 3 situações, 3 etapas. E aí ele disse que era necessário o estudo, o esforço, o trabalho no bem, com disciplina. Disciplina e a disciplina. Então é a disciplina no olhar, a disciplina no agir e a disciplina em trabalhar. Meus irmãos, que possamos nos ligar nessa espiritualidade que está o tempo todo nos convocando. Pegue sua cruz e me siga. Que possamos ser cada vez mais os instrumentos valiosos. Que os espíritos possam olhar para cada um de nós e dizer, vale a pena investir nesse. Vale a pena investir nessa. Porque nós estamos no esforço de cada vez mais mostrarmos que somos instrumentos valiosos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permeie o nosso coração e a nossa caminhada hoje e sempre. Muito obrigada.